Por favor, tome os seus lugares. O privilégio é nosso, nós estamos muito felizes, muito empolgados. Muito obrigado pela noite de ontem, ela foi maravilhosa. Obrigado pela decoração, está muito lindo, pelo mapa do mundo, as luzes, parabéns para quem fez isso. Que Deus abençoe muito a sua vida, nós estamos muito felizes em estar aqui. É um grande privilégio. Obrigado pela comida, obrigado pelo acolhimento, obrigado por falar num sotaque que é familiar para mim, me faz sentir tão bem em casa, porque lá eu só escuto outras línguas e em Curitiba todo mundo tira sarro de mim do jeito que eu falo. Louvo a Deus pela sua vida, muito obrigado. Nós estamos falando sobre missões, conversamos ontem. O Cris nos desafiou a trazer a palavra nessa noite. E existe uma coisa que alguns estudiosos de missão falam, que se chama esferas de influência. Eu conheci isso há algum tempo atrás, que se divide a nossa sociedade em alguns lugares, como a igreja, a família, negócios, mídias, televisão, educação, leis. E a ideia disso é, cada uma dessas coisas, desses lugares, nós cristãos devemos influenciar. Cada campo deste é um campo missionário. Muitas vezes nós pensamos em campo missionário como ir para um lugar, não é? Mas existem vários lugares que nós podemos atuar. Tem gente que não tem essa desenvoltura, tipo de um pastor, para falar de Jesus e pregar para muita gente, mas vai muito bem nos negócios e sabe fazer dinheiro. E ele pode influenciar no ambiente que ele está as outras pessoas. Tem professores, quem melhor que um professor para influenciar vidas? E existe um outro campo missionário que todos nós estamos dentro, que você nasceu dentro dele, e você cresceu dentro desse campo, que se chama família. A nossa família, os nossos filhos, são o nosso primeiro campo missionário. Talvez você nunca pensou isso, talvez você escute isso, mas é uma verdade. Nós temos naquele quadro ali da igreja, um lugar onde estão os lugares mais perigosos do mundo. E todos os lugares onde está vermelho ou laranjado são povos não alcançados. Pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, que não existe nenhum cristão naquele país. Geralmente é 1% é o máximo que eles têm de cristãos. A nossa casa, ela é assim, porque os nossos filhos, eles não nascem crentes, nascem? Eles precisam ser evangelizados. Todos os nossos filhos nasceram como pessoas não alcançadas, que precisam ouvir de Jesus. Então nós precisamos evangelizar os nossos filhos. Nós precisamos entender os nossos filhos como um campo missionário de uma pessoa que nunca ouviu falar do nosso Senhor Jesus. E nós, pais, avós, tios, somos os missionários que Deus colocou em nossa família para apresentar Jesus a eles, para pastoreá-los, para acompanhá-los e ver eles crescendo no nosso Senhor Jesus. E a palavra do nosso Deus nos traz algumas dicas de como fazer isso. Porque o desafio nós encontramos, é fácil saber, mas como eu evangelizo os meus filhos? Como eu lido com a minha casa como um campo missionário? E no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, por favor abra comigo, acredito que será projetado também. Deuteronômio capítulo 6, do versículo 4 ao versículo 9. Nós temos um momento em que Moisés nos dá dicas, princípios, para influenciar a nossa família, para sermos um missionário nessa esfera, que são os nossos filhos. O livro de Deuteronômio, só para ter uma ideia, ele narra os últimos momentos da vida de Moisés. Moisés é usado por Deus para libertar o seu povo que estava preso no Egito durante 400 anos como escravos. Moisés é usado por Deus, vai e fala ao faraó, acontecem sinais, maravilhas, milagres, eles atravessam o Mar Vermelho, o mar se abre, então eles começam uma caminhada de 40 anos no deserto. E nesses 40 anos Deus foi moldando o seu povo. Quando eles chegam na frente da terra prometida, no seu país, no lugar em que eles deveriam viver, Moisés anuncia o povo que não vai entrar com eles. E ele começa a recontar toda a história de qual foi o livramento que Deus fez com eles. E vai falando do passado.
Até chegar nesse momento no capítulo 6. Em vez de olhar para o passado, ele começa a olhar para o futuro, ele começa a falar dos filhos. E como o povo de Deus deveria agir com seus filhos. Vamos lá comigo, capítulo 6, livro de Deuteronômio, do verso 4 ao verso 9. E ele diz assim: Ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Que essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás, sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também as amarrarás como sinal na mão e como faixa na testa, e as escreverás nos batentes da tua casa e nas tuas portas. Amém. Aqui Moisés nos dá algumas dicas de como nós devemos levar as nossas famílias, como nós vamos agir como missionários diante dos nossos filhos. E a primeira dica está no versículo 4, o primeiro princípio. Deus é o alvo. Amarás, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Pode parecer besteira e falar assim, não, mas nós temos um Deus, nós amamos o nosso Deus. Mas infelizmente, meus irmãos, tudo que está à nossa volta luta para tomar o lugar de Deus nos nossos corações. Muitas vezes nós criticamos os católicos porque têm imagens, ídolos, mas nós esquecemos que muitas vezes nós também temos. Muitas vezes talvez a gente não consiga segurar neles, mas eles estão ali. Tudo que é temporal luta para tomar o lugar do que é eterno. Pense comigo, um minutinho sobre a sua vida. Na minha vida é assim. No que nós realmente confiamos quando a coisa aperta. Muitas vezes é no dinheiro. Muitas vezes é em pessoas. Muitas vezes é no trabalho. E nós depositamos toda a nossa confiança ali, e achando que de lá virá as coisas para nos suprir. Ou nós vivemos em função de algo, e achamos que aquilo é o nosso Deus. Nós podemos falar da boca para fora, não, eu tenho um Deus, eu posso cantar todas as músicas no louvor, mas são as minhas atitudes que mostram a quem eu sirvo. Eu falo que eu amo a Deus, mas se eu conseguir orar 5 minutos durante a semana inteira, eu estou feliz, fui vitorioso. A nossa vida, muitas vezes, nós a levamos, tem uma coisa que se chama necessidade. Isso todos nós temos. Mas existem necessidades que são reais, eu preciso disso para viver, e necessidades que são sentidas. Eu acho que eu preciso disso para viver. Copa do Mundo, todos nós achamos que nós precisamos de uma televisão maior, não é? Por que não? Qual é o problema? 53 polegadas para assistir a Copa do Mundo. A Casas Bahia fica falando para mim que eu preciso dessa TV. Necessidade sentida. Realmente eu não preciso. Eu preciso de uma TV, mas não tão grande assim. Ou roupa. Todos nós precisamos cobrir o nosso corpo, não é? Nos aquecer, esconder nossa vergonha. Mas eu posso comprar uma roupa de marca, bem cara. Ou eu posso comprar uma camiseta normal. Eu realmente preciso de roupa. Mas eu me esforço muito para ter uma bem chique. Comida, todos nós precisamos comer, é uma realidade. Eu adoraria viver comendo todo dia picanha e alcatra. Seria muito bom. Mas carne moída e um frango, às vezes, é o que eu preciso. Qual é a maior necessidade do ser humano? O que você acha que é a maior necessidade? Pode falar se quiser. Maior necessidade. O que nós realmente precisamos para viver. Tem ideia? Realmente, sem isso não dá para viver. O que seria? Se alguém te perguntar hoje, eu estou fazendo isso, qual é a maior necessidade do ser humano? O quê? Eu tinha que ter umas balinhas aqui, né, para jogar assim quem acerta. Fui professor muitos anos, eu fazia isso, só assim a turma responde, né? Qual é a maior necessidade do ser humano? Comida? Qual é?
Qual é a maior necessidade? Deus. Muito bem, se tivesse a bala, era sua. Por que é Deus? A maior necessidade do que nós temos é Deus. Porque todos nós nascemos mortos no pecado. E necessitamos de um relacionamento real com o nosso Deus. Porque a maior necessidade sempre vem daquilo que é maior. E o nosso relacionamento com Deus é uma questão eterna. Vai além da nossa morte. Todos nós nascemos assim. Existe um Deus, e Ele fala... Existe um único Deus, Ele é criador dos céus e da terra, de tudo que existe, dos pássaros, das aves, dos planetas, do planeta Terra, de tudo. E Ele criou o ser humano, homem e mulher, macho e fêmea, com valor, dignidade, propósito e beleza. E os criou com um propósito, adorar a Deus. Mas você conhece muito bem essa história, os nossos pais lá no Jardim do Éden, decidiram não adorar a Deus, e sentar no trono de Deus, e se revoltaram contra Deus, e decidiram viver a própria vida. E você sabe tão bem quanto eu, no que isso aconteceu. A morte entrou, a separação entre o homem e Deus. E a história do ser humano, a partir do Jardim do Éden, é uma história de fracasso. O que acontece na primeira família? Os irmãos, um mata o outro. E assim começa uma trilha de sangue que vai por toda a história da humanidade. Mas Deus não é um Deus ausente. Ele criou o ser humano, Ele ama o ser humano, Ele quer se envolver e se relacionar com o ser humano. O que Ele faz? Ele vem à Terra, na forma de um homem. Jesus Cristo, 100% Deus, 100% homem. Nasceu de uma virgem. Viveu uma vida sem pecado, a vida que eu e você deveríamos ter vivido. E Ele foi condenado à cruz. E Ele morreu. E na cruz Ele fez uma grande substituição. Ele tomou o meu lugar. Ele tomou o seu lugar. E hoje, todos nós, que se olharmos para a cruz com fé, e acreditarmos nele, confiarmos nossa vida a Ele, aquele sacrifício, vale para mim. E me traz a paz com Deus. E me torna filho de Deus. Porque Ele fez uma grande substituição. Só que não para por aí, Ele morreu, Ele foi enterrado, e no terceiro dia Ele ressuscitou. Vitorioso sobre a morte, sobre o pecado, sobre o diabo, inimigos das nossas almas. E Ele está voltando. Ele está organizando um grande exército dos seus filhos, aqueles que confiam em Jesus. Ele é o alvo, Ele é a maior necessidade da nossa vida. Por isso, Moisés começa falando, existe um único Deus. Por isso, meus irmãos, melhor do que pagar a melhor escola para o seu filho, é apresentar que existe um único Deus, e que ele precisa conhecê-lo, e ele precisa se relacionar com Ele. Não importa a idade. Essa é a questão fundamental, é para isso que nós existimos, é por isso que nós estamos aqui. É para mostrar Jesus ao mundo. E esse mundo começa dentro da nossa casa. Você pode pagar a melhor escola para o seu filho. Ele pode sair daqui de Concórdia e fazer ITA, fazer IME, as melhores escolas de engenharia do Brasil. Se tornar engenheiro-chefe de uma grande companhia norte-americana. Mas se ele não tem Jesus, ele é pior que um mendigo. Porque ele pode ter tudo. Mas o dia que ele for para baixo da terra, ele encontrará a morte eterna. E eu oro a Deus que as nossas casas, os nossos filhos, o mais cedo possível, tenham um encontro profundo com o Evangelho e nasçam de novo. Para que o dia que nosso Senhor nos chamar, ou Ele falecer, nosso filho, nós vamos encontrar eles nos céus, e será uma grande festa, porque a família toda estará reunida. E não há nada melhor do que a família toda reunida. Segunda lição que Moisés nos traz é no verso 5. Ele diz o seguinte: amarás o Senhor o teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças. Amar é o maior mandamento. Amar é a regra. É a regra. Regras sem amor é uma religião fria e vazia. Se você perguntar assim, tá, o que é o cristianismo? O que eu tenho que fazer? Então, você tem que fazer isso, 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 isso. Isso aqui é cristianismo. Isso aqui é o que você tem que fazer. É frio, não tem vida. Eu convivo com muçulmanos lá. A África do Sul,
na região toda sul da África, é o primeiro lugar que começou a ter muçulmanos, na área sul da África do Sul. Os holandeses, quando pegaram escravos, trouxeram escravos muçulmanos da Malásia para lá. Tá? Se chama Cape Malay esse povo. Eles são em torno de 500 mil, 500 mil, na região em que eu moro. Eles são tão fortes no islamismo que eles são considerados um povo não alcançado dentro de um país alcançado. Eles são totalmente fechados. 150 jovens deste povo, eles foram para o Estado Islâmico, lá na Síria, naquela guerra. Eles são muito religiosos. Eles dão esmolas, eles ajoelham para orar as vezes que eles têm que fazer por dia. O campo de futebol que a gente tem na escola é perto de uma mesquita, então começa a cantar o cara da mesquita, as pessoas vão parando na rua. Eles fazem tudo certinho que eles têm que fazer na religião deles, mas uma coisa eles não têm: o amor. São pessoas difíceis de lidar, com famílias destruídas. Na maior mesquita do mundo está escrito que eles não têm a palavra amor no Alcorão. Alá é uma montoeira de coisa, tem várias inscrições, mas não existe a palavra amor. E a chave do cristianismo é o amor. Quando perguntaram para Jesus qual é o mandamento, um homem chega para Jesus e pergunta: o que eu tenho que fazer para ser salvo? Qual é o maior mandamento? E o que Jesus diz? Amarás o Senhor seu Deus com toda a sua força, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. A chave do nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de amor. Eu sou amado por Deus, eu o amo de volta. E como é isso? O que isso quer dizer? Amar com o coração, essa palavra coração para o Antigo Testamento, ela é muito importante, porque ela quer dizer tudo aquilo que nós somos. Na nossa cultura brasileira, coração está mais ligado com emoções. Na cultura hebraica, coração está ligado com aquilo que você é. Com tudo aquilo que nós somos, nós devemos amar o nosso Deus. Amar a Deus com aquilo que eu sou, com o meu ser. Respirar o amor de Deus. Amar com a nossa alma. A alma é a ideia da nossa razão. Não só os nossos sentimentos, mas aquilo que nós pensamos. É decidir amar. O amor é uma decisão. Você que é casado, você sabe muito bem que um dia você teve que dizer sim para a sua esposa e não para todas as outras. Você decidiu amá-la. Porque você sabe que o relacionamento é difícil. E mesmo assim, nós não desistimos, porque nós decidimos amar. Nós não conseguimos amar uma pessoa por aquilo que ela nos dá. Porque tudo é passageiro. É impossível amar alguém só pela beleza. Uma hora a gravidade manda mais forte e a gente começa a cair, né? A barriga cresce e assim vai. Não podemos amar uma pessoa pela condição financeira dela. O dinheiro vai e volta. Ele é passageiro. Nós precisamos decidir amar alguém. E quando nós botamos uma coisa na cabeça, está lá no livro de Gênesis, quando eles vão construir a Torre de Babel, Deus fala assim: desçamos e confundamos as línguas dos homens, porque tudo aquilo que eles colocam no coração, eles vão fazer. O ser humano chegou até a Lua, estão querendo ir para Marte agora. Aquilo que a gente coloca na cabeça a gente faz. E se nós decidimos amar, nós amamos com toda a intensidade. E amar com todas as nossas forças, com a nossa vontade, colocar isso para funcionar. Demonstrar isso, o amor se demonstra. Eu posso falar que eu amo a minha esposa, mas se eu não demonstrar isso de maneira concreta para ela, não tem amor. O amor é concreto, ele é uma atitude, é uma escolha de fazer algo por alguém. Amar a Deus com tudo que nós somos, com a nossa alma, com nossas forças, é demonstrar esse amor de Deus em todas as áreas da nossa vida. Nós somos a Bíblia que as pessoas estão lendo. Durante muitos anos eu fui pastor, e em uma dessas igrejas eu tinha um trabalho evangelístico de acampamento. Era um acampamento para pessoas que não eram cristãs, focado em adolescentes. E eu dava aula em colégios, tinha projetos de capelania em um colégio, dava aula nele, e em outros colégios fazer devocionais e falar com os alunos. E um dia eu convidei um rapaz,
que começou a participar de um grupo nosso de skate. Eu falei, olha, vamos no acampamento, é bem legal, o nome do acampamento é X-Camp, vamos andar de skate, vai ser bem divertido. Daí ele falou, olha, dessa vez eu não vou. E continuou vindo no nosso grupo. Depois de um tempo, teve um segundo acampamento, eu convidei ele de novo, daí ele chamou para conversar e falou, olha assim, Mateus, eu vou nesse sim. Eu fiquei olhando você, assim, como é que você vive, o que você fala, o que você prega, o que você faz. E agora eu acho que dá para confiar. Eu vou no acampamento. Daí nós reunimos a equipe do acampamento e conversamos sobre isso. Nós somos a primeira Bíblia que as pessoas estão lendo. Então, se eu falo que eu amo a Deus, mas eu não mostro isso, isso não é verdade para as pessoas. Que cai na nossa terceira lição, no verso 6, que ele diz assim: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Primeiro deve estar no meu coração. Primeiro eu devo viver. Aí sim os outros vão ver e vão entender. Muitas vezes nós queremos que os nossos filhos agora vão para a igreja, certo? Fazemos questão que eles estejam lá. Mas não necessariamente nós fazemos questão que nós estejamos na igreja. E você fala, é muito bom, Pia, que você vá lá. Mas quando tem alguma coisa na TV no horário, eu opto por ficar em casa, para assistir um jogo, alguma coisa que eu acho que é mais importante. E nós começamos a ser hipócritas, em vários momentos da nossa vida. Só que o problema é que nossos filhos crescem, quando eles chegam na adolescência, eles ficam os melhores caras para fiscalizar incoerência e hipocrisia. E daí quando nós agimos de uma forma e falamos outra, ele joga na nossa cara. E nós perdemos a nossa posição, eles não confiam mais e eles não fazem mais aquilo que é o melhor para a vida deles. Eles vão seguindo nossos exemplos. Então, muitas vezes nós não temos só que nos preocupar com aquilo que os nossos filhos se tornarão, mas sim com aquilo que nós estamos nos tornando. E a grande pergunta é, eu realmente amo a Deus? Ele realmente é central na minha vida? Eu realmente estou praticando aquilo que eu sei que eu devo praticar? Eu realmente estou vivendo dessa forma? Ou estou falando sobre isso? Porque é muito legal cidades no interior, porque nós temos uma moralidade que ninguém pratica, mas todo mundo fala. Concorda comigo, né? Todo mundo fala, não, tem que ser uma boa família, não sei o quê, mas quando você começa a ir um pouquinho mais fundo, começa a ver que é só falatório. A ideia é que a gente guarde isso profundamente no nosso coração. E pratique isso e demonstre para os nossos filhos, porque nós somos a primeira Bíblia que eles irão ler. E eles estão lendo nos mínimos detalhes. Cada momento da nossa vida. Comigo foi assim. Eu nasci e cresci numa igreja batista. Toda igreja batista tem o que na quarta-feira? Sagrado. Culto de oração. E o meu pai fala, culto de oração é importante e vocês vão para o culto de oração. Toda quarta-feira, eu era pequeno, criança, o meu pai levava eu e meu irmão para o culto de oração. Eu detestava o culto de oração. O que se faz no culto de oração? Ora. Bota uma criança sentada, a gente era a única criança orando naquele negócio. 5 minutos é uma eternidade. E ele fala, não, vocês têm que ir para o culto de oração. Nos tornamos adolescentes, foi pior ainda. Meu pai tinha uma Brasília, botava a gente dentro da Brasília e ia e falava, não tem escolha, vocês têm que ir para o culto de oração. Era terrível, terrível. Nossa, um dia eu for pastor de novo numa igreja, vai ser na quinta, não vai ter culto de oração, não sei, então uma outra coisa. Porque era um negócio assim, quarta-noite tinha que ir para o culto de oração. Só que, todo dia quando eu acordava para ir para a escola, passava no quarto dos meus pais para ir para o banheiro para escovar o dente, quem eu encontrava de joelhos orando? O meu pai, todo dia de manhã. Oração é fundamental. Ele me obrigava a ir para o culto de oração, mas eu via ele todo dia de manhã orando de joelhos na beira da cama. Isso foi me impactando. Isso vai mexendo com a gente. Estou fora de casa há muitos anos
Chegamos agora da África do Sul, na casa dos meus pais. Os meus filhos tiveram muita dificuldade de se adaptar na primeira semana com o horário, lá é 5 horas na frente. O Luca estava acordando 4 da manhã para comer, tipo café da manhã, assim, bem empolgado. Primeira noite, 4 da manhã, meus pais moram no sobrado, eu desço do nosso quarto para ir para a cozinha. Quem está na sala de joelhos orando? O meu pai. O velho não mudou. E é um tapa na cara minha, né? Por não orar tanto quanto eu devia. Guarde isso primeiro no seu coração. Nós devemos, a nossa obrigação é viver o Evangelho de maneira real e prática. E os nossos filhos irão nos seguir. Eles irão ver. Isso é verdade, isso funciona. E vão acreditar. E quarta e última lição. Do versículo 7 ao 9, existe uma dinâmica. Ele fala assim: e as ensinarás, essas palavras, aos teus filhos, e delas falarás, sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Ele dá uma dinâmica de como nós devemos fazer as coisas. Olha, você tem que falar dessas palavras, falar a lei de Deus aos seus filhos. Como? Em todo o tempo, enquanto você estiver andando, enquanto você estiver sentado, enquanto você estiver deitado, em todas as situações do dia, nós precisamos falar aos nossos filhos. É o conselho que Moisés nos dá. E como é que isso funciona na nossa vida hoje? Às vezes a gente não tem todo esse tempo, às vezes as coisas não são assim, mas eu tomei um susto com meu filho mais velho. O Luca, um dia eu chego em casa, o Luca está se pintando de azul. Eu pergunto, por que tu está se pintando de azul? Qual que é a ideia? Não, eu sou o Thanos. Não sei se você sabe aqueles filmes da Marvel lá, né? O vilão é o Thanos. Depois que o Thanos bateu no Hulk, o Luca era fã do Hulk. Ele falou, não, agora eu sou o Thanos, é mais forte. E eu desesperei, porque eu pensei, nossa, meu filho, o herói dele é um vilão. Você pode me achar, não dá nada, não tem nenhum problema. Não, é o princípio. Ser do mal é legal. Eu pensei assim, eu tenho que fazer isso, tenho que mudar isso. Eu estou perdendo para a Marvel. Eu não posso perder para histórias que não são verdade. Então eu comecei a me disciplinar e falar de Jesus para o meu filho. Então eu peguei o Evangelho de Marcos, porque é onde mais Jesus faz coisas, milagres. O tempo que eu tinha com ele, estou brincando de carrinho, estou jogando bola, eu contava uma história de Jesus. E eu comecei a fazer literalmente uma lavagem cerebral no meu filho. Jesus, não sei o que, mas Jesus fez isso, olha aqui, Jesus faz coisas que ninguém faz, ele ressuscita mortos, ele faz cego enxergar, ele faz pessoa que não anda andar, ele faz a água virar vinho, ele multiplica a comida, ele anda sobre a água. A gente foi para a praia, cheguei na praia com o meu piá e falei assim, Luca, vamos andar na água, que nem Jesus? Vamos. Ele começa a andar, cai na água. Nossa, ali para ele foi mágico, se tornou concreto, entendeu? Real. Jesus anda na água, ninguém consegue andar. Eu não consegui. Hoje, para o meu filho, Jesus é a régua para tudo. Tudo é Jesus. Então, ficou muito legal, que ele fala assim, nossa, Jesus é maior que o super-homem, né papai? Fala, é maior. Jesus é mais forte que o Ninjago, é maior. Jesus é maior que você, é maior. E tudo é Jesus. E ficou tão legal que ele tem problema no pulmão, e a região que a gente mora lá, quando eles detetizam as fazendas, ele fica doente. Ele chegou para mim e falou assim, papai, vamos orar para Jesus curar meu narizinho? Para ele o problema está no nariz. Ali eu vi, causa ganhei, deu certo. Eu queria inculcar no meu filho que Jesus é tudo. E é o trabalho nosso, dos pais, fazer isso, botar na cabeça dos nossos filhos. Eu vi a história de um missionário chinês que mora nos Estados Unidos. O que ele fez com a filha dele? Chinês, eles são muito rígidos com os estudos. Muito rígidos. E ele falava para a filha, se ela não tirasse 10, ele ia bater nela. Não tinha conversa, ela ia apanhar. E ele colocava o maior terror na cabeça dessa guria. Você vai apanhar quando chegar em casa se não tirar 10. Um dia, essa menina não tira 10. Adolescente, uns 14 anos de idade. Ela entra em desespero, conta para as amigas, eu vou apanhar, meu pai vai me bater, eu não sei o que vai acontecer comigo, né? Eu estou morta. Se despede no final do colégio, como se fosse o último dia. A menina adolescente, ela é dramática, né? Como se fosse o último dia da sua vida, aquela coisa toda desesperada, entra no carro chorando, a mãe buscou, chega em casa, tem que mostrar a prova para o pai.
morrendo de medo do que fosse acontecer, mostra a prova para o pai. Ele olha a nota e fala, muito bem, se vista, nós vamos sair. Ela pensa, pronto, vai me matar e me jogar no rio, vai fazer alguma coisa comigo, né? Estou acabada. Dirigindo no carro, chegam no shopping, ele fala para ela, escolhe um filme para a gente assistir. O que você quiser. Ela vai lá, escolhe um filme e assiste um filme. Fala, muito bem, agora vamos tomar um sorvete. Ela toma um sorvete e pensa, meu pai enlouqueceu, o que vai acontecer? Toma um sorvete e aí ele fala, agora vamos comprar um vestido para você. Pode escolher o vestido que você quiser. Ela escolhe o vestido, ela não entende mesmo o que está acontecendo, ela entra no carro, não aguenta no caminho e pergunta, pai, o que aconteceu? O senhor está louco? O senhor falou que ia me bater o dia que eu tirasse uma nota baixa. E agora a gente saiu, fomos no cinema, tomamos sorvete, eu ganhei um vestido, mas minha nota continua baixa, o que aconteceu? Ele vira para ela e fala, filho, o papai está te ensinando como Deus age com a gente, e o nome disso é graça. Nós não merecemos o amor dele, nós merecemos a cruz, mas ele vem e nos ama, e eu não quero que você esqueça disso, jamais esqueça desse momento na nossa vida. Você não merece o amor de Deus, mas mesmo assim ele te ama, e ele nos dá muito mais do que nós precisamos ou do que nós queremos. No outro dia ela vai para a escola, as amigas reunidas na frente, esperando ela chegar, meu Deus do céu, o que aconteceu com você? Ele te bateu, está de castigo, está sem celular. E ela fala, não, mas o que o seu pai te fez? Ele me levou para tomar um sorvete, assistir um filme e me deu um vestido. O que aconteceu? Ele falou, não, ele falou que isso é graça, é assim que Deus age com a gente, nós não merecemos, mas Ele nos ama. Eu acredito que esse momento ficou marcado na vida dessa menina, até hoje, e ela jamais vai esquecer. E esse é o nosso desafio, meus irmãos e minhas irmãs. Nós somos chamados por nosso Deus para sermos missionários dentro da nossa casa. Nós somos chamados por Deus para impactar a vida dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos, dos nossos pais, de todas as pessoas que estão ali. Nós somos responsáveis. Não é Moisés, não são nossos filhos, não é a igreja. A igreja é nossa parceira em tudo isso, mas ela não é a responsável. Não basta trazer aqui, deixar no ministério infantil e achar, pronto, fiz tudo o que eu deveria fazer. A responsabilidade é dentro das nossas casas. E você pode encontrar momentos para mostrar o amor de Jesus aos seus filhos. Seja de manhã no café da manhã, seja na hora do almoço, seja na janta, seja saindo. Mas o desafio é meu, o desafio é seu. Nosso Deus nos chamou para sermos missionários. Ir por todo o mundo, pregar o Evangelho. E esse mundo começa dentro da nossa casa. Que Jesus os abençoe. Que Jesus os capacite e os fortifique a viverem o Evangelho do nosso Senhor Jesus dentro da sua casa, para a honra e glória do nome dEle. Que você possa ver o batismo do seu filho, que você possa ver o crescimento do seu filho, e que ele possa um dia dizer, eu agradeço a Deus, porque os meus pais me apresentaram a Jesus Cristo, e eu pude viver uma vida longe de todas as coisas que são ruins, e hoje eu sirvo a Ele, como um missionário, como um médico, como seja lá o que for. Mas as vestes dele estão lavadas no sangue do Cordeiro. Amém? Que Deus os abençoe. Pastor?